seguir essa orientação e nós vamos ler um salmo de número 62 para poder usar a mensagem de hoje. Salmo de número 62, acompanhe comigo. Eu não costumo dizer, eu fui em tal lugar, já fiz tal coisa, eu tenho tantos títulos, eu viajei tantos países, eu não costumo falar isso, para você não fazer expectativa do homem. Mas se você veio adorar a Deus, e você entende que este lugar é consagrado como casa de Deus, faça a expectativa daquilo que Deus, Ele pode fazer, e Ele sempre fará muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Eu falei que livro? Salmo de número 62, e nós vamos ler o versículo 9 em diante, versículos 9, 10, 11 e 12. Sentados mesmo, acompanhem comigo essa leitura que vai dar o título, vai dar o tema para a nossa reflexão de hoje, para a nossa pregação de hoje. Salmo 62, verso 9 diz o seguinte: certamente os plebeus são como um sopro e os nobres como um engano. Pesados juntos na balança, são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem vos orgulheis do roubo. Se vossas riquezas aumentarem, não coloqueis nelas o coração. Deus falou isso uma vez e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Senhor, a ti também pertence a fidelidade, pois retribuirás a cada um de acordo com os seus feitos. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade e eu quero ficar com essa expressão do versículo 11, duas coisas disse Deus, e eu, uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Muita gente confunde a palavra poder com autoridade. Você observando o pastor dando a sua voz de comando para aquilo que deve acontecer de ordem e decência, nesse momento litúrgico, nesse momento de adoração, ele parece ser uma pessoa muito poderosa por ter a voz de comando. Se de repente chegar uma viatura e passar por essa avenida e ver um carro estacionado junto a uma garagem ou em frente a uma garagem, então essa viatura pode ter o poder militar de poder punir e multar essa pessoa e até o veículo ser carregado, guinchado e levado para o Detran e a pessoa passar por esse vexame, porque eles têm uma influência sobre determinadas coisas, porque a eles foi dado uma autoridade. E às vezes as pessoas confundem a expressão autoridade com poder. Então, quando a Bíblia menciona a palavra poder, no Antigo Testamento, a palavra que mais se sobressai para poder é a palavra hebraica sabá. Começa com T, mas a pronúncia é essa, sabá. Então, essa expressão de sabá, muitas vezes aparece no sentido de virtude, no sentido de autoridade e no sentido de poder, força. Mas mais de 15 palavras no Antigo Testamento têm a mesma tradução, o mesmo sinônimo, o mesmo sentido. A língua hebraica, ela tem uma riqueza de sinônimo muito grande. Tem palavras que têm mais de 15 significados. E quando a gente olha para o sentido de poder no Antigo Testamento, a gente lembra de um rei que exerce o poder político e econômico sobre uma sociedade. A gente tinha o sacerdote naquela época que exercia o poder sobre tudo que era constituído para a adoração e o sacrifício, mas tinha também o profeta,
que tinha uma voz vinda diretamente de Deus, como porta-voz, e ele tinha uma voz de autoridade para o rei, para o sacerdote e para todo o povo. Cada um exercia um tipo de autoridade. Mas quem era o poder sobre todas as áreas e sobre todas as coisas no Antigo Testamento? Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele era quem mandava no sacerdote, quem mandava no rei, quem mandava no profeta, quem mandava no povo, era quem determinava tudo na vida de todos, porque a Ele foi dado toda a honra, glória e louvor, porque Ele tem isso em si mesmo. Por isso que o seu nome é El Shaddai, o Todo-Poderoso. E nós podemos perceber que esse Todo-Poderoso, Ele tem um poder de criar. E quem tem o poder de criar, e Ele prova que tem a capacidade de criar, quando do nada Ele fez tudo, a Ele a honra e a glória. E de tudo que Ele fez, Ele também continua sendo todo-poderoso, porque Ele tem o comando e Ele tem o controle de todas as coisas. Esse planeta que nós moramos não tem coluna sustentando. Existe no espaço um planeta que está sustentado sobre o nada. Mas essa palavra nada é só um pseudônimo para dizer que há uma força gravitacional, que tem uma mesa de som, uma mesa de controle, que está no trono do universo, e quem aperta o botão para que tudo isso se equilibre é o Deus Jeová, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Foi Ele quem colocou o céu, as estrelas e as constelações, cada um no seu devido lugar. Numericamente Ele sabe quem é cada um e chama pelo nome. Ele colocou o sol numa distância tão equilibrada da terra ao ponto de não queimá-la. Ele colocou a lua numa distância tão equilibrada da terra ao ponto de não inundar a terra através dos mares e a terra também não congelar. Foi Ele quem traçou os limites dos mares. Foi Ele quem distribuiu a sementeira, a erva. Foi Ele quem distribuiu todos os animais vertebrados e invertebrados, cada um segundo as suas espécies. Foi Ele quem determinou a vida e o limite da vida. É Ele que tem o controle da morte e da ressurreição. É Ele que tem o controle da respiração, do oxigênio, da vida. É Ele que tem o poder sobre a morte, a doença e todas as coisas. Por isso que Ele é o Todo-Poderoso. E analisando essa realidade no Antigo Testamento, o povo de Israel experimentou o poder desse Deus Todo-Poderoso. As coisas que ele prometia, Ele cumpria. Ele tinha o poder da palavra. As coisas que Ele chamava pelo nome, vinha. Ele tinha o poder do comando. E eu quero intitular essa mensagem sobre a expressão Deus no comando. Dá para repetir? Deus no comando. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu estou tranquilo, eu estou em paz, porque o meu Deus está no comando. Quando uma pessoa viaja de avião, tem um pessoal que fica na base, mandando mensagem e se comunicando com o piloto, sim ou não? Existe lá uma torre de comando, uma base de comando para monitorar e para dirigir e para dar um destino e alertar o que está acontecendo na trajetória deste avião. Interessante que um menino, pastor Sinaldo, ele estava sentado na área VIP e tinha uma senhorinha do lado lendo, e o avião entrou, como é que chama, em turbulência, é isso que chama? Turbulência. E dá aquela tremedeira e todo mundo se assusta. A senhorinha que viajou de avião tanto tempo, assim, se surpreendeu e não conseguiu entender como o menino estava calmo, tranquilo e sem o cinto. O menino estava calmo, tranquilo e sem um cinto de segurança. Esse menino está tão distraído que ele não está percebendo que o avião pode explodir, cair. E foi alertar: menino, coloca o cinto, a turbulência está grande, esse avião pode cair. Irmão, que interessante. O menino disse assim: vovó, fique tranquilo, vai dar tudo certo.
Por que você acha que vai dar tudo certo? Meu pai é o piloto e eu confio totalmente nele. É ele quem está no comando. Você acha que tem alguma coisa a ver com a vida cristã? Quando você tem certeza que seu pai está no comando, quando você tem certeza que ele sabe o que fazer, na hora em que a turbulência vem, na hora em que a aflição chega, na hora em que a tribulação ameaça, ele está no comando, sossega que não vai afundar, não vai explodir, porque ele tem a voz de comando, ele está no controle. Amém? Qual é o tema da mensagem? Deus no comando. Israel experimentou o poder de um Deus que está no comando. A começar do chamado de Abraão. Deus chama Abraão e Abraão vem. Deus diz para Abraão, vai, e ele vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você tem noção de quanto Abraão andou de Ur dos Caldeus até chegar no Nilo, no Egito? 2.400 quilômetros. Tinha avião na época, tinha ônibus, carro. O transporte mais moderno, um jumentinho. E ele andou procurando saber, pela fé, aonde Deus estava dirigindo a sua vida. Abraão casou e perguntou para a mulher, quer ir comigo? A mulher foi. A mesma coragem que essa mulher teve para ir com Abraão, a minha esposa teve para sair de Campina para vir morar comigo em Tibiri. A mesma coragem, mas a distância foi menor. A distância seria daqui, da Grande João Pessoa, para São Paulo, a média. Ele andou e foi, confiando. Se foi no jumentinho, ou ele montava ou a mulher montava. Se ele é um bom cavalheiro, a mulher monta e ele vai andando, puxando e orando para a mulher não reclamar. Louvado seja Deus, porque tem um período que a mulher reclama mais. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga, Não é verdade? Não tem um período que a mulher reclama mais? Então, esses períodos se repetiram muito tempo, ao ponto de Deus fazer uma promessa a esse Abraão. E quando ele promete, ele cumpre. 25 anos depois foi que essa promessa foi se cumprir. E a abençoada da mulher de Abraão, ela se apressou, colocou a empregada no negócio do casamento, nasceu um tal de Ismael. Irmão, e depois que esse Ismael nasceu, irmão, a vida dela e das descendências de Isaac, que foi o filho da promessa, nunca mais teve sossego. Já ouviu falar em palestinos, Israel, em luta no Oriente Médio? Desde aquele tempo que o fogo come nessa região do Oriente Médio por causa de uma decisão precipitada por não confiar na promessa de um Deus todo-poderoso que quando fala ele cumpre. Abraão entendeu que Deus fala e cumpre, nasceu Isaac. Isaac, louvado seja o nome do Senhor, entendeu que o Deus que promete e cumpre. A mulher de Abraão era estéril, a mulher de Isaac era estéril, uma das mulheres de Jacó estéril, e Deus mostrou que é o dono do ventre, é o dono da vida, e fez a estéril ser mãe de filho, porque ele tem a voz de comando para qualquer coisa. O Todo-Poderoso. De Jacó, 12 tribos. De 12 tribos, uma grande nação. E essa grande nação, que foi escravizada no Egito, Deus tinha o controle de tudo e revelava através de sonhos o que iria acontecer. Uma grande fome no Egito. E quem estava lá? Um rapazinho que foi vendido por seus irmãos. Como é o nome dele? José. Vendido pelos irmãos, mas confiando no Deus que guarda, no Deus de Israel. Aquele menino vendido, aquele menino que foi preso, aquele menino que saiu do abismo, do calabouço, se tornou a segunda pessoa depois de Faraó, uma autoridade no Egito, como se fosse o vice-presidente da república. Por quê? Porque confiou no Deus que está no comando e descansa nesse Deus. A família, 70 pessoas, vai para o Egito. E quando chega no Egito, se depara com José,
E Deus revela todo o seu plano para esse José, mostrando que tudo que estava acontecendo na vida dele, todo o mal que intentaram fazer contra José, tudo isso estava sob o comando de um Deus que ama, que protege, que tem plano na vida de José. Sossega, porque o Deus que guarda, Ele está no controle de tudo e vai reverter tudo para a tua edificação, para a tua exaltação, para a honra do seu nome na sua vida. Descanse nesse Deus que tudo pode. Segunda pessoa depois de Faraó, a ele foi dado autoridade, mas o poder pertence a Deus e ele está no comando de tudo. O amigo Faraó, amigo de José, morreu, um outro Faraó aparece e começa a perseguir o povo de Israel. Sabe aquele tempo de mais de 400 anos de sofrimento e escravidão, mas quanto mais apanhava e sofria, mais esse povo crescia. Parece o povo crente de hoje, né? Sofre perseguição, sofre ameaça e Deus convertendo e transformando vidas, louvado seja o nome do Senhor. Até que houve um decreto para matar um monte de criança. Tudo que é bebê mata porque esse povo está crescendo demais. Mas uma mulher disse, o meu filho não mata não. Colocou o menino no cesto, colocou no rio, a filha de Faraó estava lá, louvado seja o nome do Senhor, se banhando e viu o menino chegando. O menino era mais ou menos assim, parecido comigo, bem bonitinho, bem vistoso, não é verdade? Assim, um menino bonito, né? Sem cabelo e tal, estava lá, o menininho. A mulher toma, Miriam, a irmã de Moisés, escuta a conversa que foi acompanhando. Nós precisamos conseguir uma mulher para amamentar. A menina chega e faz assim, ó, ei, eu conheço uma mulher que pode amamentar. Chamou a mãe, aqui ó, amamentar. Olha como Deus faz na minha e na tua vida, quando Ele quer e quando Ele tem planos, louvado seja o nome do Senhor. Você crê que Deus tem um plano na sua vida? Então Ele tem o comando de tudo e tudo vai convergir e cooperar para o bem de todo aquele que são chamados pelo seu decreto. Irmãos, que coisa linda. Esse Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. 40 anos passou no Egito para defender um dos seus irmãos que estava escravizado, matou um egípcio e fugiu. Passou 40 anos fora, casou, conheceu seu sogro, sua esposa, teve seus filhos. E Deus mandou voltar para liberar o povo. Volta, porque tem um plano, porque o povo clama, dizendo, estou sofrendo, a aflição é muito grande e a gente precisa sair daqui. Moisés volta. Que coisa linda, irmão. Eu não sei nem falar, Senhor. Se preocupe não, eu vou levantar Arão para falar em seu lugar. Tu vai ter a mesma autoridade que eu na terra e teu irmão Arão vai ser o teu porta-voz, o teu profeta. Olha como foi o negócio. Eu preciso de um sinal, Senhor. Olha para a sarça. Está tudo bem com ela? Tá. E agora? Pegando fogo. Que Deus tremendo, né, rapaz? Um galho seco num deserto pegando fogo. E lá do meio do fogo, Deus falando, eu sou o teu Deus e eu estou te enviando para liberar o meu povo do poder do Egito. E Moisés foi. E duvidando ainda, Senhor, o que é que eu faço? Esconda a mão. Volta a mão. Leprosa? Esconda a mão, solta a mão, acabou. E aí? Estou gostando desse negócio. Joga a varinha no chão. E ali? Vara. E agora? Cobra. Pega a vara. Pega. Pegou. Era cobra, agora é vara. E aí? Tá tudo bem? Tá. Vamos embora. 10 sinais espetaculares, extraordinários. Diga aí o nome das pragas que aconteceram no Egito, quando Moisés chegou lá. Diga o nome das pragas. Vá dizendo. Gafanhoto, sapo, mosca, rã, teve o que mais? Piolho, teve o que mais? A água transformando em sangue, teve a parte da escuridão, pedra misturada com fogo saindo, caindo do céu e derramando sobre o povo. Irmão, que coisa interessante, no Egito tinha o deus Rã, no Egito tinha um deus chamado Nilo, que o rio era considerado como um deus, o deus das águas. Tinha o deus das trevas, a escuridão. E Deus começou a estabelecer pragas.
que os deuses do Egito não eram capazes de tirar, para poder envergonhar todos os deuses do Egito e Faraó, e todos os egípcios entender que no meio de Israel há um Deus que tem um poder sobre as águas, tem um poder sobre a morte, sobre a vida, sobre a escuridão, é pedra, é fogo, é escuridão para todo lado, mas Ele é vida, é luz, é o Todo-Poderoso e tem um comando sobre todas as coisas. Moisés, vai vir a última praga. Eu vou tocar na intimidade, no coração de Faraó, e agora ele vai liberar. Eu que estava endurecendo o coração de Faraó, para que ele não liberasse, para que todo o povo e o mundo de então perceba que eu estou no comando de todas as coisas. Quebrou o coração de Faraó e ele liberou quando o filho de Faraó morreu naquela praga dos primogênitos. Naquela praga foi instituída em Êxodo capítulo 12, a Páscoa. Vocês vão fazer de forma esperançosa. Vocês vão se preparar como se fosse viajar, como se fosse embora. E o que vocês vão comer não tem a ver com chocolate, nem coelhinho, não. Vocês vão comer carne de ovelha, de cabrito, observado 14 dias. Então, no dia 14, vocês vão matar, assar a carne, o sangue vocês vão aparar, colocar nos umbrais da porta, e à meia-noite deste dia, eu vou liberar, porque eu tenho poder para liberar, o anjo da morte para invadir o Egito, mas na cidade de Gósen, onde está o meu povo, o anjo vai passar pelas portas, e a porta que tiver a marca desse sangue do cordeiro, ele vai passar por cima, e porque passará por cima, o nome da festa vai ser Passaque, ou seja, passagem, por isso que o nome foi Páscoa, que quer dizer passagem. Esse Deus que tem a voz de comando, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que tem o poder, Ele não só fez isso no Egito, Ele também fez coisas extraordinárias quando eles saíram do Egito. Saiu do Egito, foi o que aconteceu, o Mar Vermelho. Faraó, Mar Vermelho, deserto, montanha, Mar Vermelho, Faraó, e agora? Moisés, está com a vara aí? Está lembrado da cobra? Pronto, pega essa vara, toca nas águas. Poder sobre as águas. Que coisa linda e coisa extraordinária. Um muro de um lado, um muro do outro. Imagina ali, ó, água parada, viva, se movimentando, mexendo. Ah, não vem não, fica ali, ó. Água, agora vamos passar, a multidão de gente. Quantos? Homens acima de 30 anos tinha 600. Os homens daquela época gostavam de mulher, viu? Tinha gente que tinha um, tinha gente que tinha duas, tinha gente que tinha 30. E meninos, acho que cada um fazia uns 20, uns 30. Soma aí 600, 1000. Com esposa e filho, se não dá mais do que 3 milhões de pessoas. Imagine Moisés guiando esse povo um atrás do outro, em direção ao mar, o mar se abrindo e cada um passando. Ela vem Faraó, que não é digno de contemplar o milagre, é digno de contemplar, mas não é digno de desfrutar. E aí, olha o que foi que aconteceu, o povo passou lá do outro lado. Moisés toca na água, o mar se fecha, e aquele Faraó com seus exércitos estão lá, sepultados nas profundezas do mar, porque duvidou de Deus e porque não creu no poder daquele que tem o comando de todas as coisas. No deserto o povo reclama. Como é que um povo vê milagre e reclama? Como é que um povo vivencia coisa extraordinária e reclama? Porque o povo é assim, o ser humano é assim. E o ser humano reclamou da água amarga, Deus foi lá e transformou a água em boa, o povo bebeu. Disse que estava com fome, queria voltar para o Egito. Deus mandou do céu pão e fez um banquete, uma festa no deserto. Que coisa linda! Às vezes reclama de água, às vezes reclama de pão, mas Jesus mesmo disse, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, nem o que você vai vestir, porque Deus conhece a tua necessidade, no tempo certo vai mandar. Acredite, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, Daniel na cova do leão, Jeremias no calabouço, Davi quando estava matando o urso, gigante,
leão. Quais são os sinais que eu devo citar para você entender que aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso e aquele que confia nele, descansa. Confia, descansa. Como Davi disse, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá. O guarda de Israel, ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Para Davi ter essa confiança, ele passou pelo que ele passou. Essa confiança que um dia você vai ter, você precisa passar pelo que você está passando. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga Irmãos, o poder pertence a Deus. O Antigo Testamento se fecha. O Deus que disse que faz coisa boa e que abençoa, também disse, se desobedecer vai vir maldição. O povo foi escravizado no Egito, mas também na Síria, e também foi escravizado na Babilônia por desobediência, por não ouvir a voz dos profetas, chamando ao arrependimento. Lá em Babilônia, 70 anos, você lembra de Daniel? O rei Dario, o rei Nabucodonosor, cada um tiveram experiência com o Deus de Daniel e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles fizeram um decreto: enquanto eu estiver reinando, todos devem reverenciar o Deus de Daniel e o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o Deus vivo, é Ele quem liga a ferida, é Ele que também vai lá. Ele coloca a ferida e também liga a ferida. Ele faz descer a sepultura, mas faz também voltar. Ele tem o comando de tudo e de todos. Ele deve ser reverenciado com toda a honra, glória e louvor. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel. Mas no Novo Testamento aparece um homem chamado João Batista, filho de um sacerdote Zacarias, que ficou mudo por discordar daquilo que Deus iria fazer, por não acreditar. Quando o menino nasceu, ele falou, destravou a boca e disse, o nome dele vai ser João. E esse João foi chamado de Batista porque ele batizava. Batista quer dizer batizador. E esse João que batizava tinha uma mensagem dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá um eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, aqui tem a primeira parte da mensagem. Agora eu vou entrar na segunda parte da mensagem. Quem está ligado, diga amém. Pronto, eu estou aqui controlando o tempo e eu estou na metade da mensagem. Terminei o Antigo Testamento e quem tem a certeza de que Deus está no comando, diga glória a Deus. Ele está no comando, mas de repente aquele que mandou, a voz que clama no deserto, o segundo Elias, lá no Novo Testamento, ele disse, eu vou lhe mostrar quem é o Messias, quem é o meu filho, quem é ungido, quando você vê o Espírito Santo descendo sobre ele. E este João Batista pregava o arrependimento, chamava as pessoas para se arrependerem dos seus pecados. Esse João Batista era primo de Jesus, porque Maria e Isabel eram irmãs, primos, e de repente o irmãozinho João Batista estava batizando no Rio Jordão. De repente, à margem do Rio Jordão, lá vem ele, se aproximando, vindo até João para se batizar. João faz a revelação, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 de João, falando, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele se apresenta, Jesus de Nazaré, eu vim aqui para me batizar, João. João diz, eu é quem preciso se batizar. Faça assim, porque quem manda disse que era para ser assim. João disse, então eu vou obedecer. Batizou Jesus, e quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, cai sobre Jesus,
E João escuta uma voz dizendo: este é o meu filho amado, que alegra o meu coração, a este ouvireis. Irmãos, a partir disso, muita coisa começou a acontecer na terra de Israel, na região da Judéia, ali pela Galiléia, Cafarnaum, Belém, Nazaré. O povo começou a ouvir: olha, vai lá, porque estão dizendo, olha, o cego vê, o morto ressuscita, ao pobre é anunciado o ano aceitável do Senhor, o coxo está andando, o cego está vendo. O que é que está acontecendo? É ele mesmo? É ele mesmo, o Messias que havia de vir. João também registra, capítulo 1, versículo 11 e 12, do Evangelho de João. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Esse Jesus, ele foi desacreditado por muita gente, até os membros da família, Maria, José, os irmãos de Jesus por parte de pai e de mãe, também não acreditavam nele, e alguns conterrâneos de Jesus ficavam dizendo: e esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria? Não estão entre nós seus irmãos, suas irmãs? E por que ele está dizendo que veio do céu? Por que ele está dizendo que é filho de Deus, se ele é filho de José e de Maria? Que história é essa? O povo estava confuso, até que foi preso, crucificado. Ao terceiro dia ele já tinha anunciado que ia voltar dos mortos. E acompanhe comigo, por favor, Mateus capítulo 28, e o versículo 19, olha o que foi que Jesus disse. Mateus 28, versículos 16 a 19. Mateus 28, 16 em diante, diz assim: e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes ordenou. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: todo o poder me foi concedido no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Destaque apenas o versículo 18. O versículo 18 diz o quê? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, se ele recebe todo o poder, esse poder que foi delegado, aqueles que estudaram a ideia de autoridade e poder e diferenciaram, o primeiro que começou a falar sobre isso foi Max Weber, um sociólogo alemão. Ele escreveu sobre o capitalismo, o protestantismo, a economia, estudou muito sobre isso, e ele fazia diferença entre o sentido de poder e o sentido de autoridade. E o que ele estava fazendo ali tem muito a ver com o que a Bíblia também faz. Eu li um livro de Augusto Shedd, Dr. Augusto Shedd, e ele disse que existe diferença clara na Bíblia de poder e autoridade, embora algumas palavras pareçam dizer a mesma coisa. Tem Bíblia que aqui vai aparecer poder e aqui vai aparecer autoridade. No Antigo Testamento, como eu falei, a palavra poder tem várias palavras para traduzir. E sempre está ligado à ideia de virtude, força, capacidade, condição. Aquele que tem autoridade sobre uma pessoa, influência sobre uma pessoa, aquele que tem o controle, o comando, a voz de mandar e dar ordem. Isso tem a ver com poder no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos a palavra exousia e dínamos. Essas duas palavras aparecem no sentido de poder. Uma está querendo dizer o poder propriamente da própria natureza. Por exemplo, o fogo, ele tem o poder de queimar. A água tem o poder de molhar, de afogar e também de manter a vida. O vento tem o poder de soprar. Então, quando você analisa esse tipo de poder que está na própria natureza, a arma ela tem o poder de matar. Dá para entender que cada coisa tem um poder intrínseco. Eu tenho um poder sobre meu braço, tenho poder sobre minha perna,
tem um poder sobre minha cabeça, porque eu estou exercendo um movimento e um comando sobre o meu corpo. Tem até um movimento aí, chamado feminismo, que diz assim: meu corpo, minhas regras. A mulher é quem manda no seu corpo. Aí alguém veio conversar comigo isso, aí eu pergunto: este corpo mora o Espírito Santo? Aí se a pessoa disser sim, então quem manda é o Espírito Santo. Se a pessoa disser não, quem manda é ela ou o diabo que ela der lugar. Mas se você é templo e morada do Espírito Santo, não é seu corpo, suas regras. É Deus, suas regras. A palavra, suas regras. Acorde e deixe de influenciar por esse espírito maligno que tem por aí. Uma coisa disse Deus e duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele agora diz: ressuscitado, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que todo o poder? Nós temos hierarquias angelicais no reino espiritual. Jesus tem poder lá, sim ou não? Tem. Nós temos na terra hierarquias no exército, hierarquia entre as nações. Em todo canto que você vai, tem um querendo comandar e mandar no outro. Mas Jesus manda na terra? Sim. Ele tem poder em cima, tem poder no meio, mas também lá embaixo, nas profundezas, em outras regiões, também existem hierarquias, demônios e espíritos enganadores. Jesus também manda lá? Manda. Olha como é interessante. Quando Jó estava sob um momento de honra, de glória e de esplendor da vida em riqueza, em bonança, o diabo se apresentou diante de Deus. Posso entrar? Concedido. Descansar, soldado. De onde vens? Rodear a terra, passear por ela. Sabe aquela pergunta retórica que você pergunta já sabendo que aquela pessoa vai responder? Foi o que Deus fez isso. De onde vens? Rodear a terra. Viu Jó? Ele está perguntando, mas ele sabe. Vi, íntegro, justo, se desvia do mal, temente a Deus. O diabo levanta a acusação. Ele faz isso pelo que ele tem. Porque está muito abençoado, serve a Deus. Tira o que ele tem. Aí o Senhor Todo-Poderoso vai ver que esse homem não quer nada com Deus. Deixa eu lhe perguntar. Essa acusação serve para você? Porque pensa numa acusação que serve para alguns crentes, que vem para a igreja: Jesus, me dê essa bênção, me dê isso, me dê isso. Se não me der, o Senhor vai ver que eu vou lhe abandonar e o Senhor vai ficar depressivo sem ouvir mais a minha voz dizendo: eu te amo. Tu vai sofrer, Jesus. Ou Jesus sofrendo de crise existencial porque você abandonou ele. Não é interessante, não é lindo isso, né? Sinaldo indo embora e Jesus vai: não, Sinaldo, eu tenho tanta saudade de ouvir a tua voz. Irmãos, analisa. Se essa acusação serve para você, você está enquadrado naquela multidão que Jesus disse: vocês estão me seguindo porque eu multipliquei o pão e o peixe, não porque vocês me amam. O Deus que permitiu, também liberou. Vai, Satanás, está permitido tocar em tudo que ele tem, mas nele não. E eu li o livro de Jó mais de 10 vezes. E lendo o livro de Jó, eu percebi que Jó não foi esse santinho e esse paciente e esse camaradinha todo que todo mundo considera ele como perfeito. A gente vê Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu. A gente vê Jó tentando se justificar o tempo todo, e ele se atreveu a dizer: se Deus me pesar em balança justa, ele vai ver a minha fidelidade. Ele disse que passaria por qualquer crivo que Deus colocasse. Aí Deus mandou Bildade, Elifaz, Zofar, mandou Abiú repreender a Jó. Alguns estavam errados, outros estavam certos. Deus não prova ninguém não, Jó, tu está em pecado, por isso que está fazendo isso. Isso é um erro. Nem todo sofrimento é originado do pecado. Existem coisas que Deus permite na vida para ensinar. Repete comigo: existem coisas que Deus permite em nossa vida para nos ensinar, porque toda permissão de Deus é pedagógica. Nós estamos
na escola de Deus. Tudo que Deus permitir na sua vida é para te ensinar alguma coisa. Não pergunte por quê, pergunte para quê, que Ele vai dizer para quê que Ele está fazendo isso. E o que é que eu aprendi em Jó? O diabo é um cachorro na coleira de Deus. Diga, o diabo é um cachorro banguelo, aleijado, na coleira do meu Deus. Vai, volta, calado. Pronto. Amém? Vai latir, vai. Ops, boca. Pronto. O diabo é um cachorro banguelo deficiente na coleira do nosso Deus. Amém? Vai lá, tocou, levou, acabou e Jó. Volta. E aí? Jó continua íntegro. Mas também a pessoa tem a vida, né? Vai recuperar, toca na vida dele. Ó, você vai trocar na saúde dele, mas a alma dele é minha. Não toque. Vai, cachorrinho. Segura, pronto. Tocou, chaga maligna, a mulher amaldiçoa esse Deus e morre. Os amigos assustados com o que estava acontecendo e Deus calado. Capítulo 38 de Jó, Deus fala. Aí Deus fica falando, perguntando: Jó, onde é que estava tu quando eu criei os anjos? Ô Jó, onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Jó, onde é que você estava quando eu fiz todo o universo assim, tudo alinhado? Você estava onde? Onde é que você estava quando eu criei todas as nações? Os montes, onde é que você estava quando eu criei os mares? Onde é que você estava? Capítulo 39, 40, 41, quando chega no 42, aí Jó começa a falar. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Ah, você erra, né? Você falha, né? Agora ore para os seus amigos que estavam te repreendendo, e quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. O Deus que tem o comando de todas as coisas, permite tudo para te ensinar que Ele é quem manda, Ele é Senhor e você é servo. Amém? Ele comanda em cima, no meio e embaixo. Se Jesus disse, eu recebi o poder, todo o poder nos céus e na terra, a gente precisa entender que autoridade é essa. A Bíblia fala de uma autoridade que é constituída pela própria natureza. Deus, Ele é poderoso porque a sua natureza é poder. Dele só pode sair poder. Amém? Jesus estava diante de uma multidão, de repente uma mulher toca nele, uma mulher que há muitos anos estava com fluxo de sangue, derramando sangue o tempo todo, ninguém estancava, e quando essa mulher tocou em Jesus, dele saiu poder, virtude, e esse poder que curou a mulher, me trouxe uma reflexão. Se uma pessoa tem autoridade para dar ordem à enfermidade, e a enfermidade sair, ele só tem autoridade, que é um poder delegado. Ele não tem poder nenhum, ele tem autoridade que Deus constituiu por ele ser pastor de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Ele aqui é uma autoridade eclesiástica e espiritual. Mas quem é que tem o poder? Deus, que chamou ele e colocou ele aqui. Eu tenho autoridade para ministrar a palavra, porque eu tenho o dom da palavra, fui chamado para pregar, mas eu não tenho poder. Quem é que tem o poder? Quem me chamou e colocou aqui. Amém? Jesus disse, eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, mas foi tão humilde ele falar isso, porque quando a mulher toca nele, dele sai virtude, isso me deixa um sinal. Quando ele chega em Cafarnaum e coloca um paralítico por cima da casa, e o paralítico aparece, o que é que Jesus diz para o paralítico? A primeira coisa, bom dia, boa tarde ou boa noite? Nenhum dos três. Disse a paz do Senhor, irmão. Disse aí, vaso. Foi? Assim não. Perdoados estão os teus pecados. Começou o converseiro. Como é que ele é homem e perdoa pecado? Jesus, sabendo das intenções dos corações e dos pensamentos, o nome disso é onisciência, ele vai e diz, para que vocês saibam que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecado, disse assim, paralítico, levanta, toma essa tua cama e vai para casa. O paralítico levantou, pegou o leite, foi embora, e aí
3 coisas foram apresentadas que ele tem autoridade e poder, que foi constituído por Deus para mostrar que ele também é Deus. Ele tem a onisciência, conhece o que os pensamentos estão dizendo, ele perdoa pecado e só Deus pode perdoar pecado, e ele tem poder sobre o atrofiamento do corpo, ele tem poder sobre o corpo humano, ele confunde a ciência. Aquilo que está torto estão dizendo que ninguém pode endireitar, mas o carpinteiro da Galileia, ele endireita o que está torto e manda andar, e o povo contempla o milagre andando. Louvado seja o seu nome. Uma coisa disse Deus, e 2 vezes a ouvi que o poder pertence a Deus. Mas Jesus disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por favor, leia comigo. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Sossego que está já terminando. Eu estou achando tão bom, irmão. Eu estou gostando. Amém? Eu estou gostando. Eu falei que livro? Lucas. Eu falei que capítulo? 10. Eu falei que versículo? 19. Jesus reúne os seus discípulos, aquele a quem ele deu autoridade sobre espíritos demoníacos, ele deu autoridade sobre enfermidades e deu também autoridade para pregar o evangelho. O poder pertence a quem? A Jesus. E quando ele passa o seu poder para alguém, ele está dando autoridade para falar em seu nome. Olha o que diz esse versículo 19. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, isso é, no sentido figurado, a autoridade sobre o inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa figura de serpente e escorpiões significa toda a força venenosa e maligna do inimigo. E aqui ele está dizendo, nada vos fará mal algum. O Deus que disse eu tenho poder, compartilha do poder com o Filho, e o Filho compartilha do seu poder com a igreja. Olha que coisa linda. Vamos fazer a ilustração aqui, vamos chamar aqui os 3. Ali, vim para cá, os 3. Os 3, pode vir aqui para frente, rapidinho. Traga uma Bíblia na mão, os 3, Vem ali, por gentileza. Traga uma Bíblia na mão. Olha como é que funciona a ideia de autoridade. Preste atenção. E por que eu vou usar a Bíblia como sinal de autoridade? Ele que chegou com autoridade vai representar Deus. Não é um Deus tão bonito, mas a gente sabe que vai ser glorificado o corpo, né? Aí vai ficar melhorzinho. Vai ficar melhorzinho. Faça de conta, pela fé, que esse rapaz representa Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele não é Deus, ele representa, tá certo? Aí, essa Bíblia aqui não precisa, essa Bíblia aqui não precisa, e aquela Bíblia ali não precisa, certo? Pronto. Só precisa de uma. Pronto, está aqui, ó, a Bíblia. Isso aqui representa o poder. Uma coisa disse Deus, e 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Levanta o poder, pronto. O poder pertence a Deus. Aí Deus envia Jesus, e Jesus diz assim, Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Passa o poder para Jesus. Olha que Jesus lindo. Ó, não é lindo esse Jesus? Pela fé, irmão, pela fé, tá certo? Aí agora, calma, deixa eu dizer o versículo, Jesus, né? Aí se empolgou, não foi, rapaz? Tão sorridente. Irmãos, o poder está com o Filho. No céu e na terra sobrou poder para alguém? Não sobrou poder para alguém. Aí o Filho está dizendo em Lucas, capítulo 10, versículo 19, dizendo para a igreja, eu vos dou poder. Levanta o poder para cima, Jesus. Ó, que Jesus lindo. Levantando o poder, agora o poder com a igreja. Levanta o poder para a igreja. Pronto. Levanta o poder, igreja. Levanta o poder aí, igreja, levanta. É-te dado todo o poder no céu e na terra, porque o que ligares no céu será ligado também na terra. Ao Senhor toda honra, glória e louvor. Amém. A Bíblia leva, a Bíblia leva. Ficou entendido, irmão? Ficou claro? Olha que coisa linda. Não tem crente que tem medo rapaz, de um demônio, ó. Meu Deus, isso é demônio, é?
Mas tu não é crente, né? Eu disse, sou, mas demônio, só o pastor Sinaldo. Eu mesmo não tenho esse negócio comigo, não. Eu só tenho o dom de dançar e tocar bateria. O resto é o pastor. Ele é quem prega, é pastoreia, expulsa demônio, cura enfermo. Tudo é o pastor. Mas Deus disse que a autoridade é para pastor ou para a igreja? Vamos ver se é mesmo? Vamos ver se é? Por favor, irmão. Esse mesmo irmãozinho Lucas, que ele escreveu Lucas, ele também escreveu Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Por gentileza. Atos capítulo 1, versículo 8. Vai terminar. E quando terminar, você vai sair daqui entendendo que você não é fraco. Você não é qualquer um. Porque você não serve a qualquer um. E a quem você serve não é fraco. Porque Deus está no comando. Atos capítulo 1, versículo 8. Que texto abençoado, né? 1, 8. Diz assim, ó. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha que coisa linda, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está pensando que é só assim, ó? Quem quer aceitar Jesus? Aí vem um, levanta a mão, aí vem até aqui, tum! Já tem o Espírito Santo. Calma. Se conhece a árvore pelos frutos. E quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, fala das obras da carne. É aquilo que a gente vive antes de aceitar Jesus. Depois que aceita Jesus de verdade, se converte de verdade. Aí o versículo 21 e 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo vai expressar também o seu fruto. Mas também tem dons extraordinários distribuídos para a igreja. Cada crente em Cristo tem um dom para poder usar como ferramenta no ministério do Reino de Deus, na sua multiforme graça de operar através da igreja. É crente, tem o Espírito Santo, vai ter dom e vai ter os frutos se manifestando na sua vida. Mas acredite, irmão, aqui está dizendo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é o sinal deste poder, que é do Pai e do Filho e foi delegado à igreja. Por que muita gente se sente seguro com a autoridade que tem? Porque não tem confiança que o Espírito Santo mora em você. Porque se você tem confiança que o Espírito Santo está em você, acredite, você tem autoridade sobre enfermidade, você tem autoridade sobre demônio, você tem autoridade sobre palavra de maldição que lança sobre a sua vida, você tem autoridade sobre pensamentos malignos que estão lhe perturbando. A autoridade foi delegada, mas o poder pertence a Deus. Irmãos, por que eu falei da palavra? Por que eu usei a palavra? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e aos Coríntios, Romanos capítulo 1, o versículo 16, e Coríntios, a primeira carta, o capítulo 1, versículo 18. Ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Tem muita coisa se confundindo com poder. Tem muita gente que acha que gritar na igreja é poder. Tem muita gente que acha que saltar, pular na igreja é poder. Tem muita gente que acha tanta coisa que é poder. Mas se você faz um monte de movimento e estripulia dizendo que é poder, mas na hora de dizer não ao pecado você não tem poder, na hora entre falar a verdade e falar a mentira você não tem poder, na hora de ajudar um irmão você não tem poder, esse poder é muito estranho. Tome cuidado para não estar oferecendo fogo estranho no altar. É muito importante a gente entender que o poder vem do Evangelho. Efésios capítulo 1, acompanhe comigo. Eu estou encerrando. Efésios capítulo 1, versículo 11, 12 e 13 e 14. O objetivo dessa mensagem
é garantir para você de que Deus está no comando apesar do coronavírus. Amém? Deus está no comando apesar de Lula solto ou Bolsonaro no comando da presidência. Lula está no comando independente de Ricardo ou de João. Lula está no comando independente de neto, bisneto, independente de quem for que esteja na prefeitura de Bahia, no estado da Paraíba, na República Federativa do Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Irã, no Iraque, na ONU, na NASA, na Lua, no Sol, nas estrelas, extraterrestre, dinossauro, aonde for, Ele está no comando, porque Ele tem todo o poder. Louvado seja o seu nome para sempre. Mas também é para que a igreja esteja convicta de que este poder Ele compartilhou. E poder compartilhado é autoridade. Então, se foi dada autoridade à igreja, é necessário a igreja identificar como essa autoridade chega. Essa autoridade chega através do Evangelho, diga amém. E o Evangelho faz gerar fonte de água viva que salta para a vida eterna. Porque Jesus disse, quem beber da água que eu lhe der, se fará nele a fonte de água viva que salta para a vida eterna. É o Espírito Santo, aquele que faz de você uma nova criatura. Aquele que converte o teu coração de pecador para regenerado, para nova criatura, para um novo homem ou uma nova mulher. E olha o que Efésios capítulo 1, versículo 11 diz, nele também fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo. 13, preste atenção. 13, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha a ordem, você foi alcançado pelo evangelho, uma vez ouvindo o evangelho você creu, e uma vez crendo, foste selado com o Espírito Santo. O que é um selo? Aqui tem água e tem um selo. Esse selo aqui, ó, essa identificação aqui, essa marca está especificando quem é o dono, quem foi que fez. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga Então, se de repente, os sem terra a serviço do diabo, que a gente chama de demônio e espírito imundo, bater na porta da vida de um crente e perceber que lá tem um selo, ele vai dizer, aqui não, que aqui tem dono, eu preciso procurar um terreno sem dono, porque eles são sem terra, estão procurando terreno sem dono. O diabo só vai entrar com seus adeptos em uma casa, em uma vida, se for terreno sem dono. Porque se Jesus está morando, quem é que vem atender na porta? Blim blão. Pois não, desculpe, foi engano. Bate em retirada em nome de Jesus, que aqui tem dono, propriedade exclusiva de Jesus. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Por que é promessa? Porque o dono vai vir resgatar. O versículo 14 diz, ele é o penhor, quer dizer, a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Olha que coisa linda. Aconteça o que acontecer com a vida de Sinaldo, ameace quem for, pode vir doença que for, mas se um dia ele for para a tumba, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque a trombeta soará, os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com esta palavra. O selo é a garantia que você vai morar no céu. Ai do crente que não tem o Espírito Santo na sua vida. Ele é a autoridade, ele é o selo, ele é a garantia, ele é a proteção blindada de dentro para fora. Ninguém vai conseguir resistir à igreja, porque o Espírito Santo está nela. Zerou, apagou,
Fechei para não colocar a culpa nem no diabo e nem em Deus. Irmão, foi o diabo que me atrapalhou aqui na pregação. Irmão, foi Deus que está mandando aqui eu continuar falando. Parei. João 14, versículo 23. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E viremos para ele e faremos nele morada. Você está entendendo o sentido desse versículo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então quem não tem os mandamentos e não guarda, então como é que vai provar que ama? Porque o sinal que ama é aquele que tem os mandamentos e os guarda. Ainda diz mais assim: e aquele que me ama será amado do meu Pai. Ainda diz mais assim: e viremos para ele e faremos nele morada. Você tem noção? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que comanda tudo, morando dentro de você, só porque você honra a sua palavra. Esta palavra é a vida que nós precisamos. Esta palavra é a razão pela qual devemos viver. Esta palavra tem que ser amada, tem que ser teu alimento, tua cabeceira, o estrado dos teus pés, o teu escudo, o teu alimento. A água que sacia a tua sede tem que vir daqui. Se alimenta desta palavra, que a autoridade vai acender como um carvão fora do braseiro, que quando volta acende e queima. Assim será a tua vida quando você se voltar para esta palavra. E eu encerro dizendo: Martinho Lutero tinha razão quando disse: ou esta palavra te afasta do diabo, ou o diabo vai te afastar dessa palavra. Me diga quem está ganhando na tua vida em 2020. Se é o diabo que está te afastando da palavra ao ponto de nem lembrar de ler. Culto de doutrina, não gosto. Estudo bíblico, não gosto. Ler, meditar, aprofundar na palavra, não gosto. Mas pode ser outra realidade, esta palavra te afastando do diabo. Entreguei essa mensagem na expectativa de que você entenda que o Deus da igreja é um Deus que está no comando e ninguém tira ele de lá. Isaías disse: eu vi um alto e sublime trono e alguém que estava sentado sobre ele. João também disse: eu vi um alto, sublime trono branco e tinha um ancião de dias assentado sobre ele. No Antigo Testamento ele estava lá comandando. No Novo Testamento ele continua lá comandando. Diga para quem está do seu lado: ei, ele está no comando. Louvado seja o seu nome para sempre. Fica de pé, nós vamos orar. Se você chegou aqui perdido, sem saber o que fazer da sua vida, eu te dou um conselho: entrega a sua vida a Jesus, porque Ele tem tudo que você precisa para ser feliz. A ilusão que o mundo oferece, a carne e o diabo, é passageiro, ilusório, mas aquilo que Jesus tem para dar, você será abençoado aqui nesta vida e ainda por fim a vida eterna, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você tem uma causa com juiz e juízes, e esta causa é uma vida de pecado, aceite Jesus como seu advogado hoje, porque amanhã ele vai ser juiz, e ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Eis a oportunidade, a porta está aberta, um dia irá fechar. Deus abençoe a sua igreja. Se tiver que aplaudir, que eu sei que é costume de vocês, só um minutinho. Eu vou ficar de costas porque eu sei que não é para mim, é para Ele. Deus abençoe. Não é melhor assim?